Então, boa tarde a todos. Boa tarde. O Arthur está conseguindo entrar, olha que bom, Christian. Agora ele que recebeu uma mensagem, né? Arthur, boa noite, boa tarde. Está conseguindo me ouvir? Arthur? Consegue me ouvir, Arthur? Vamos ver se ele mandou mensagem aqui no grupo. Gente, vamos dar continuidade, então, ao nosso tema da aula passada. Na aula passada, a gente iniciou o projeto Controles, né? É o último projeto nosso. E a gente começou com o tema da liderança. Então, algumas aulas nós vamos falar sobre esse tema, tá? E após as 3 aulas dos professores, vocês respondam o formulário como nota de participação, tá bom? Depois eu vou passar para vocês um trabalho para vocês começarem a fazer sobre liderança. Se fosse nas aulas presenciais, vocês teriam que apresentar aqui na frente, né? O material, mas como a gente está com essas aulas remotas, né, temporariamente, vocês vão enviar para mim no meu e-mail o trabalho como uma nota, a nota maior, né, de participação aí, né, de avaliação do aprendizado dessas aulas, dessa leva de aulas de liderança, tá bom? Tudo certo? Vamos lá, então. Então, deixa eu só colocar a presença do Christian. Júlio também está presente. E Arthur. Beleza. Vamos lá, então. O Arthur está ouvindo. Seja bem-vindo, Arthur. Vou compartilhar aqui a minha aula, minha tela com vocês, para a gente dar início aqui na nossa matéria, tá bom? Só um minutinho. Vou colocar aqui para apresentar. Muito bom. Vamos lá, então. Então, vamos começar com uma frase aqui, né? Christian, lê essa frase aqui para a gente iniciar a nossa aula. Liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Muito bem. Então, aqui a gente já dá para pegar um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Então, a gente viu na aula passada que liderança não é você impor, ameaçar, né? Mas que a liderança é a influência que a gente tem sobre as pessoas, certo, gente? Beleza? E fala um pouquinho aí sobre o que é liderar, tá? E aí, a gente também começou a falar um pouquinho sobre a habilidade de gerenciar e a habilidade de liderar. Qual que é a diferença? Gerenciar, a gente trabalha com coisas. Eu gerencio o funcionamento de uma loja, eu gerencio uma planilha, eu gerencio processos de produção em uma empresa, né? Então, tudo que está relacionado com o trabalho técnico é um trabalho gerencial. E tudo que está relacionado com a maneira como eu lido com as pessoas é o meu trabalho de liderança, tá bom? Então, qual que é a diferença de liderança e gerência? Gerência, eu trabalho com coisas, processos, funcionamento, planilha, trabalho, né? Organização. E liderança? Liderança, eu trabalho com pessoas, tá? Eu não gerencio pessoas, eu lidero pessoas, tá?
Eu gerencio coisas, eu gerencio uma empresa, eu gerencio processos financeiros, de vendas, eu gerencio números, gerencio indicadores, certo? Mas pessoas eu lidero, tá? Porque a liderança, ela é a capacidade que a gente tem de influenciar as pessoas. Vamos pensar um pouquinho aqui, na vida de vocês, algum grupo, vamos pegar no grupo da sala de aula. Na sala de aula de vocês, tem algum líder? Acho que não. Nenhum líder? Mas não aquele líder que a escola determinou, mas tem algum aluno na sala de aula de vocês que é o aluno que é o mais conhecido, todo mundo procura essa pessoa, ele é a pessoa que tem mais influência? Vocês têm isso na sala de aula de vocês? Sim, sim. Na minha, não. Oi? Na minha, não tem. O povo vai procurar o professor. Todo mundo procura o professor. Mas, assim, não tem nenhum aluno que é o aluno mais popular, que acaba lidando com mais pessoas do que, né, a maioria. Tem, mas aí ele não sabe explicar a matéria. Explicar o que tá pedindo, no caso. Ele não é Só um coisa que manja da matéria, mas ele é a pessoa que tem muita amizade ali na sala de aula, é isso? É. Certo. Então, ele não é um líder, por exemplo, que vai ser competente porque ele não entende ainda a matéria, não é o foco dele. Mas se a gente pensar em relacionamento, ele é a pessoa que mais influencia o grupo da sala, não é isso? Então, na verdade, ele exerce um papel de liderança. O problema é que ele não exerce, talvez, da forma mais assertiva. Nas empresas, gente, também funciona assim. Às vezes você vai ter um funcionário que vai lidar muito bem com todo mundo, né? Só que ele não vai ser aquele funcionário que entende do trabalho, que vai tirar dúvida, que vai dar suporte. Então, ele acaba não tendo a característica de gerência que ele precisa para ser um bom líder. Então, fica faltando. Ou o contrário também. Às vezes, às vezes vocês vão ter na sala de aula de vocês um CDF da turma que sabe tudo, né? Que é o que conhece a matéria, que tem facilidade, só que ele não lida muito bem com gente. Então, ele não se relaciona muito bem, certo? Então, o que falta nele? Falta a habilidade de liderança. Percebe que um depende do outro? Você não pode só querer saber de tudo e não lidar com gente, porque você vai ficar faltando. E se você também não pode só achar que na amizade você vai conseguir uma promoção se você não estudar, se você não se dedicar no seu trabalho. Então, a gerência e a liderança, eles andam juntos, tá? Eles vão andar juntos aí, beleza? Alguma dúvida aqui do que é liderança, do que é gerência? Quer fazer alguma pergunta? Não entendi, professor, explica de novo. Estou aqui para isso. Não? Não. Tudo tranquilo? Não. Posso dar sequência, então? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, como a gente falou sobre, na aula passada, o que é liderança, qual que é a diferença de liderança e gerência. Hoje nós vamos falar sobre quais são as características que um líder tem que ter, certo? Então, assim, como é que eu sei que eu tenho certas habilidades como líder? Como é que eu sei o que realmente um líder tem que ter? Então, eu vou passar para vocês um passo a passo aqui dos slides e vocês vão vendo quais são as características principais, tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa, o que define um líder? O que define um líder vai ser aqui as características
que ele tem, tá? Essas habilidades a gente vai pegando ao longo da vida, não é simplesmente, plim, né? Agora, nossa, eu tenho tudo para ser um líder. Não é bem assim, certo? Isso vai exigir da minha parte todo dia aperfeiçoar, melhorar o meu trabalho, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas características comportamentais bem bacanas. Então, vamos lá, ó. O que vocês acham que é estratégia? Quando fala a palavra estratégia, o que vem na cabeça de vocês? Arthur, o que vem na sua cabeça quando a gente fala estratégia? Arthur? Oi, professor. O que vem na sua cabeça quando a gente fala estratégia? Não sei explicar isso. Oi? Não sei explicar isso. É difícil, né? Júlio, o que vem na sua cabeça quando vem a palavra estratégia? O que você lembra? Sei não, hein, professora. Não vem nada na cabeça, uma situação, nada? Vem, mas eu não consigo explicar. Christian, vem alguma coisa na sua cabeça quando fala estratégia? Se organizar antes para fazer alguma coisa. Sim, eu vou contar para vocês o que me lembra. Quando eu ouço a palavra estratégia, eu lembro de guerra. Porque na guerra tem que ter estratégia, não tem? Uhum. Se não tem estratégia, fica difícil você saber qual vai ser a fraqueza do inimigo, onde ele vai errar. E aí, como é que você vai bolar, né, planos bacanas que vão realmente destruir se você não sabe, não utilizar a tua cabeça para montar estratégia. Então, a primeira coisa, gente, que eu me lembro é guerra. Ai, professora, então você está querendo dizer que um líder tem que viver brigando? Não, gente, é a gente pegar a ideia, né? Para você vencer uma guerra, você precisa usar a cabeça, certo? Não é só corpo, não é só arma, munição. A gente já viu aí, vocês estudam história na escola, quantas guerras foram vencidas, não só porque tinha mais gente no exército ou porque tinham mais armas, mas porque também tinham estratégia. Quebravam a cabeça para o melhor lugar para lutar, como é que vai chegar lá, como é que vai derrubar o inimigo, não é? Então, estratégia é planejamento pensado. Não é um planejamento que sente e faz, não. É algo que você raciocina, né? E por que um líder tem que ter estratégia? Porque se um líder ele não para pensar como é que ele vai planejar os passos da sua equipe, aquela equipe fica trabalhando a Deus dará, certo? Fica jogadão lá, todo mundo faz o que quer, o que vem na cabeça, e aí não fica uma coisa bacana, né? Então, a primeira coisa que um líder tem que ter é visão estratégica. Ele precisa enxergar uma oportunidade, ele precisa enxergar, né? Então, por exemplo, eu sou uma gerente de vendas, e eu estou percebendo que o produto B não está vendendo tanto, mas por quê? Porque está tendo uma mudança de gosto das pessoas. As pessoas não estão querendo tanto o produto B. As pessoas agora querem um produto chamado C. Então, eu preciso buscar no mercado onde tem esse produto, como é que eu faço para colocar na minha loja, para que as minhas vendas continuem aumentando. Isso é visão estratégica. É você pensar além do que está ali na tua frente. É você planejar, raciocinar, né? Quebrar a cabeça para você encontrar a resposta de alguma coisa, tá bom? Então, visão estratégica. Gente, a segunda é a comunicação assertiva. O que é isso, professora? Um bom líder, gente, precisa saber se comunicar adequadamente. Se ele não sabe se comunicar, ninguém vai entender nada, né?
Então, é aquele líder que ele muda o preço do produto, mas aí ele avisa só para um. E aí ele fala assim para aquele um, ó, avisa todo mundo. Só que aí aquele um não avisa. E aí uns vendem com um preço, outros vendem com outro, fica aquela bagunça. O que é isso? Falta de comunicação. Então, eu preciso saber me comunicar de uma forma com que a minha equipe entenda o que eu estou falando. Certo, gente? Então, se a minha equipe não entende o que eu estou falando, vai ficar difícil. Então, você quer ser um bom líder um dia numa empresa? Você quer crescer? Você quer ter cargos melhores? Você vai ter que trabalhar a sua comunicação. Como você fala com as pessoas, como você se expressa, tá? Você vai ter que utilizar a sua fala, mas você também vai ter que utilizar os seus olhos, o seu rosto, o seu corpo, tudo como uma ferramenta para você se comunicar, tá bom? Então, qual que é a comunicação assertiva? Depende da equipe, depende do modelo daquele trabalho, tá? Às vezes tem equipe que uma comunicação é assertiva fazendo pelo WhatsApp, vai ter equipe que só o WhatsApp não vai funcionar, vai ter que fazer reunião presencial. Então, cada equipe vai ter que se adequar ao modelo da sua necessidade, tá? Então, comunicação assertiva. Terceira característica, gente, tem que ser um líder que respeita a sua equipe, tá? Por quê? Gente, se o líder não respeita a sua equipe, como que ele vai exigir respeito? Concorda comigo? Então, primeiro a gente respeita, e aí a gente exige o respeito, certo? Se o meu líder não respeita, como que ele quer que eu respeite ele? Tá? Então, é aquele tipo de líder que respeita a equipe, né? Que considera a equipe. E esse tipo de atitude é uma atitude que a equipe olha e admira esse líder, tá? Então, respeito pela equipe é de extrema importância para poder você ser um bom líder. Outro importante, saber delegar tarefas adequadamente. O que é delegar? Quem sabe me dizer o que é delegar? Vocês conhecem essa palavra? Não. Oi? Não. Não. Vocês já viram que delegar é parecido com delegado, não é isso? Uhum. Não é? Não parece com a palavra delegado? Gente, delegar é você passar o poder ou uma tarefa ou uma responsabilidade. Então, delegado é alguém que recebeu o poder de alguém. No caso, delegado da Polícia Civil. Então, o que ele é? Ele é uma pessoa que recebeu um certo poder e uma certa responsabilidade do Estado, tá? Então, delegar é você passar responsabilidade para a sua equipe. Só que uma coisa interessante, aqui fala de forma adequada. O que é isso, professora? Você tem que passar a tarefa para a pessoa de maneira adequada. Você não vai passar uma tarefa que a pessoa não sabe fazer, né? Você não vai passar uma tarefa que ele não está entendendo nada. Então, é a mesma coisa de eu passar um trabalho para vocês que vocês nunca viram a matéria na vida. Eu tenho que passar tarefas de acordo com o conhecimento e o potencial de cada pessoa, né? Então, isso é saber delegar tarefa adequadamente, tá? E aí, a próxima é empatia. O que é empatia? Vocês sabem o que é empatia? Arthur, você sabe o que é empatia? Mais ou menos. Oi? Mais ou menos. Não tem problema, fala com as suas palavras. O que você acha que é empatia? Ah. Nossa. Com as suas palavras, do jeito que você entende. Nossa, eu não sei explicar. Tipo, eu já ouvi gente, pessoa falando, já, mas eu não sei explicar ao certo. Não tem problema.
Christian, você sabe o que é empatia? Não. Gente, é uma coisa que parece simples, mas não é. É se colocar no lugar dos outros. Empatia é se colocar no lugar dos outros, tá? Agora, por que um líder tem que aprender a se colocar no lugar dos outros? Para ele saber como é que a equipe dele sente antes dele chegar lá e falar de qualquer jeito. Se colocar no lugar da equipe vai ser muito importante para o líder saber como funciona. Certo? Tranquilo aqui? E última característica, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, um bom líder, gente, ele tem que aprender a treinar e desenvolver pessoas, tá bom? Se ele não treina e desenvolve pessoas, como é que a equipe dele vai melhorar? Tem algumas pessoas que viram chefes de empresas e é muito interessante. Eles não gostam de ensinar a sua equipe, certo? Eles não gostam de ensinar, eles não gostam de passar o conhecimento. E o que acontece? A equipe acaba fazendo um trabalho ruim, a equipe acaba fazendo um trabalho mais ou menos, meia boca. Por quê? Porque o líder se recusa a passar o conhecimento que ele sabe. Isso é uma coisa muito ruim, gente. Muito ruim mesmo, tá? Então, assim, uma coisa que vocês têm que trabalhar. Se vocês um dia pretendem ser líder de um setor, crescer em uma empresa, desenvolver, ou ser líder da sua própria empresa, você vai ter que aprender a ensinar pessoas. Porque é ensinando pessoas que a sua equipe vai evoluir, vai melhorar e eles vão entregar um resultado melhor. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não. Ok. Bom, então vamos fazer uma revisãozinha básica. Nós falamos sobre as características do líder dessa aula, tá? Então a gente falou sobre a visão estratégica, que é super importante. A gente falou sobre a comunicação assertiva, né? O líder tem que se comunicar muito bem, tem que ter respeito pela equipe, tem que saber passar a tarefa, não pode ser aquela pessoa que fica segurando a tarefa. Olha só, comecem a pensar no grupo empresa de vocês. Tem alguém aí que segura as tarefas? Não quer passar para o pessoal? Ai, ninguém sabe fazer direito. Mas se você ficar segurando, você vai acabar ficando sobrecarregado, teu colega vai ficar folgado, você vai ficar estressado e o trabalho não fica perfeito, né? Então, é importante a gente delegar tarefas, tá bom? Empatia, que é se colocar no lugar do outro e ser um líder focado em treinar e desenvolver pessoas, tá, gente? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre perfis de líder, né? Então, alguém que sabe me dizer quais são os perfis de líderes da atualidade? Quais são as características que eles utilizam ali para poder liderar? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? Algum comentário que vocês queiram fazer para a gente finalizar a aula? Não. Tá tudo tranquilo? Eu vou mandar esse material no grupo, em PDF para vocês, tá bom? E depois que vocês tiverem as 3 aulas, já não deixa para depois. Já responde o formulário, já responde as perguntas que a gente colocar no grupo, tá? Certo, gente? Muito, muito, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. Agora vocês vão ficar com o professor Marcelo, né? Certinho? Então, beijo, gente. Até semana que vem.